agíssemos, se ao invés de sentar, ficássemos de pé. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adore-o. De toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adore-o. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixa o servo ser. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de
Olá, estamos no nosso momento 40 dias de amor. Esta campanha que estamos realizando, baseada no livro 40 Dias de Amor, de Tom Halliday, para nos ajudar neste assunto que é tão fundamental, porque o amor é o que vai permanecer. O amor nós vamos levar para a eternidade. O céu será um lugar de amor. Se você quer amar, você precisa se esforçar. Numa das nossas meditações, o ponto para refletir era: se você parou de sentir amor, o primeiro passo é começar a agir com amor. Talvez você tenha parado de sentir amor pelo seu marido, pela sua esposa, por algum familiar, por algum amigo, parou de sentir amor. E o que você vai fazer? Se afastar? Não. A recomendação é: comece a agir novamente com amor. Lembra-se de como era o seu primeiro amor, de como era no início, daquele seu entusiasmo, como é que você agia, como é que você elogiava, como é que você constantemente ligava para aquela pessoa. Esse é o sentido. Comece a agir com amor. Lá em Gálatas 6:9 nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Semeie coisas boas e no tempo próprio você vai colher os frutos desta semeadura. Há alguma pessoa pela qual você não tenha vontade de amar? Alguma pessoa pela qual você esfriou? Tinha um bom relacionamento e de repente aquilo se tornou rotineiro, se transformou enfadonho, a ponto até de você se afastar dessas pessoas? Há algumas pessoas que você precisa demonstrar amor? Peça a Deus que lhe mostre. Reflita sobre isso e procure novamente. Vamos restaurar o amor na nossa comunidade, na nossa família, no nosso lar, porque o amor é o mais importante, porque Deus é amor. E uma das maneiras também de demonstrarmos amor, de maneira prática, é colaborando com a campanha da Semana da Generosidade. Nesta semana, nós coletamos produtos para a cesta básica e a distribuímos para pessoas que talvez você nem conheça, mas são pessoas que estão necessitadas. Não sei se alguns são acomodados, alguns vão dar outro destino para essa oferta, não sei. As pessoas que têm recebido nossas cestas básicas são pessoas que realmente precisam. Ninguém o faz porque gosta disso. Se um dia eu precisar de uma cesta básica, de alguma ajuda, eu não vou fazer disso uma rotina. Vai ser uma situação excepcional. Eu tenho prazer em dar, porque melhor é dar do que receber. Então não deixe de dar sua contribuição em espécie ou em dinheiro para a nossa cesta básica, nossa semana da generosidade. Vamos ouvir uma música sobre amor? Espera, sofre, tudo crê, suporta a dor e nunca morre. É justo, não mente, é a verdade, humilde, sincero e sem vaidade. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor,
Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso período de intercessão com uma leitura que se encontra em Jeremias 17, 7 e 8, que diz o seguinte: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes o ano todo. No ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Vamos ler os pedidos. O Rogério Bispo pede a Deus por sabedoria e paciência para lidar com os problemas familiares. A Isaura, ela pede por saúde para o seu cunhado Zacarias, que ainda se encontra hospitalizado, e por sua cunhada Ruth, para que Deus lhe dê calma e saúde. Ela agradece, pois até aqui Deus tem sustentado a sua família e pede por todos da IBVA. A Tônia Zocolan, ela pede por sua irmã Kátia, que sofreu uma queimadura de 2º grau na mão. A Maria José, ela pede pelo seu sobrinho Mateus, que está com depressão. Ela agradece pela provisão que Deus tem, que não tem faltado, e por toda a sua família, pois todos estão trabalhando e com saúde. O José Costinati e a Sônia, eles escreveram o seguinte: tem muitos motivos para serem gratos ao Senhor, pois gratidão é entender que a vida é um dom divino, que somos afortunados por termos família, saúde, abrigo, alimento. Ser grato a Deus é aceitar as bênçãos e também os obstáculos, com o coração aberto, sabendo que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Ser grato a Deus é ter certeza de que Ele está cuidando de nós e fazendo sempre o melhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é verdade que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador, contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. Nós sabemos que nós não temos outro a quem recorrer, Pai. Nós só confiamos no Senhor, porque é do Senhor que vem toda a nossa provisão. Eu quero, ó Deus, colocar a vida do Rogério Bispo diante da Tua presença e te pedir, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria para ele lidar com os problemas lá na sua família. Que o Senhor enche ele de fé, de esperança. Que o Senhor estende a Tua mão sobre a vida do Rogério, meu Deus, dando a ele tudo o que ele precisa para conseguir viver uma vida que honra e glorifica o Teu nome. Eu quero te agradecer também, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom com todos nós. Apesar dos problemas, nós temos sido muito abençoados pelo Senhor. Eu quero te pedir também, meu Deus, que o Senhor visite o Zacarias ali naquele hospital, que é o cunhado da Isaura, que o Senhor estenda a Tua mão sobre o Teu servo ali, sobre a sua esposa Ruth. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é difícil uma internação nesse período difícil que estamos vivendo, mas que o Senhor estende a Tua mão, Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe a saúde da Ruth, dê calma para ela, abençoe a sua família, meu Deus, em nome de Jesus. E a Isaura pede também que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Eu sou muito grata ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem nos preservado de enfermidades graves, desses problemas tão sérios que estamos vivendo agora no mundo. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Eu sou muito grata ao Senhor também, Pai, porque o Senhor tem sido muito maravilhoso para com todos nós. Tem nos guardado, nos protegido, nos dado livramento. Quero te pedir também que o Senhor visita ali a Kátia, Pai, que teve aquela queimadura na mão. Estende a Tua mão sobre a vida da Tua serva. Estende ali, Senhor. Põe a Tua mão de cura, de milagre. Não só na vida dela, mas na vida de todos os enfermos do nosso meio, mesmo aqueles que não colocaram os seus pedidos. Mas que o Senhor esteja visitando, Pai. O Senhor está vendo cada necessidade do Teu povo. Supre cada necessidade de cada um deles, meu Deus. Eu quero também, meu Deus, colocar os pedidos do José Custinade, que ele tem um coração agradecido, ele tem falado coisas assim de gratidão ao Senhor, tem enaltecido a Tua bondade, a Tua sabedoria, o Teu cuidado para com a vida dele, com a vida da sua família. Que o Senhor continue dando a ele sempre um coração agradecido, Pai. Não só a ele, mas a todos nós. Que possamos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Eu te peço também, Pai, pelo meu neto, o Bernardo, que não está bem de saúde, que o Senhor visita ali ele, Pai, com a Tua mão de cura. O Maximília também, que o Senhor visita. O Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. É um Deus que tem em si o poder de cura. E nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Nós dependemos do Senhor, Pai. Estende a Tua mão e visita toda a Tua igreja. Visita todos nós, Pai. Onde quer que se encontrar um servo do Senhor, que a Tua mão de graça e misericórdia esteja sobre ele. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. E te peço que o Senhor atende o clamor do Teu povo, o pedido que foi feito aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu peço. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Nas últimas quartas-feiras, nós falamos sobre os problemas espirituais. Falamos sobre as causas, os efeitos e o diagnóstico dos problemas espirituais. Eu disse que todos nós temos problemas espirituais, porque as nossas circunstâncias muitas vezes nos afetam. Circunstâncias físicas, nós podemos estar doentes, circunstâncias familiares, problemas financeiros. Nós enfrentamos problemas espirituais porque temos uma velha natureza, aquilo que a Bíblia chama do velho homem. Essa velha natureza nunca se converte, essa velha natureza está sempre tentando nos derrubar. Sem falarmos que nós somos tentados, perseguidos por Satanás. Ele está sempre ao derredor, procurando nos derrubar. Então, todos temos problemas espirituais. E a única maneira de enfrentarmos os problemas espirituais é desenvolvendo hábitos espirituais que nos levam a crescer espiritualmente. Por isso, nesta noite eu quero falar sobre o poder dos hábitos espirituais. É um grande equívoco nós acharmos que podemos crescer espiritualmente sem nos esforçarmos. Se você quiser melhorar a sua condição física, você terá que se esforçar. Se você quiser adquirir uma nova habilidade, como, por exemplo, tricotar, terá que se esforçar. Se você quiser dominar um assunto, terá que se esforçar. Então, por que muita gente pensa que para crescer espiritualmente a gente não tem que se esforçar? Vai assim à deriva, como se espiritualidade fosse uma questão de sorte. Alguns são mais espirituais, outros não. Eu acredito que muita gente não tenha um entendimento correto do que seja a graça. Nós definimos de uma maneira muito simples que graça é um favor não merecido. Eu sou salvo pela graça. Graça de Deus. Eu não sou salvo pelas minhas obras, pelo meu mérito. Eu sou salvo pela graça. Note bem, o oposto de graça não é esforço. O oposto de graça é mérito. Graça significa que Deus não age a meu favor porque eu mereço, porque eu fiz grandes coisas. Ele age por sua misericórdia. Graça é fruto da misericórdia de Deus. Eu não tenho que me esforçar para ser salvo, mas eu tenho que me esforçar para crescer espiritualmente. Nós precisamos de ação. Não basta ter uma boa intenção. Eu queria tanto ser uma pessoa de oração, eu queria tanto ter mais fé. Não basta ter boa intenção. Aquele velho ditado diz que de boas intenções o cemitério está cheio. Muita gente morreu bem intencionadas e nunca alcançaram o que tanto desejavam, né? Os cientistas dizem que há 3 estágios para a gente desenvolver um novo hábito. Então, eu queria que você pensasse em adquirir hábitos espirituais.
E para você adquirir hábitos espirituais, existem 3 estágios que algumas pessoas chamam de loop do hábito, ou looping do hábito. Jesus conhecia profundamente a Bíblia, Jesus orava constantemente, Jesus praticava solitude, Jesus jejuava. E aí eu me pergunto, por que ele fazia tudo isso? Se Jesus precisava orar, se Jesus precisava conhecer a Bíblia, qual era a razão? A razão é muito simples. É que Jesus tinha uma natureza humana. Lembra-se? Ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha essa dupla natureza. E Jesus sabia que a carne é fraca. E Jesus sabia que para vencer as tentações, ele precisaria se exercitar, criar hábitos espirituais. É por isso que para Jesus era tão natural orar. Era tão natural citar as Escrituras sagradas. Jesus nunca pecou. Mas ele não pecou, não é porque fosse Deus. Ele nunca pecou porque ele vivia em plena comunhão com Deus, fruto dos seus hábitos espirituais. Para crescermos espiritualmente, nós temos que desenvolver hábitos espirituais. Hábitos são trampolins que nos ajudam a crescer espiritualmente. Então, você desenvolve um hábito, cria um hábito, e este hábito vai ajudá-lo a crescer espiritualmente. A menos que estabeleçamos bons hábitos, os maus hábitos irão se estabelecer, impedindo o nosso crescimento espiritual. Note bem isso. Se você não desenvolver bons hábitos, os maus hábitos vão tomar conta. Então, aquele caso, né? Você chega em casa e já liga a televisão. É automático, você nem pensa. Chega em casa, liga a televisão. Você vê uma garrafa de refrigerante, vai lá e toma um refrigerante. Porque você está desenvolvendo maus hábitos. Os hábitos são coisas feitas frequentemente que produzem efeito lentamente. Eles vão se desenvolvendo. Você não cria um hábito de uma hora para outra. Bom, amanhã eu vou me tornar um atleta. Você vai ter que se exercitar. Então, os hábitos são assim. Eu vou conhecer profundamente a Bíblia. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Quando você acordou hoje pela manhã, o que você fez primeiro? Você foi para o chuveiro ou foi lá verificar os seus e-mails ou as suas mídias sociais? Você escovou o dente ou se enxugou primeiro? Você amarrou o sapato direito ou esquerdo? Qual que você fez primeiro? Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. A maioria das escolhas que nós fazemos a cada dia pode parecer uma decisão que eu tomei de maneira muito bem pensada, porém não é. A maioria das nossas decisões são formadas por hábitos. Há um artigo que foi publicado por um pesquisador da Duke University em 2006, e ele descobriu
que mais de 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não eram decisões de fato, mas sim hábitos. Note, 40% daquilo que a gente faz, não é que eu pensei, é porque é um hábito. Você fica olhando lá o seu Facebook, passa horas e horas ali, olhando o seu Facebook. Você criou este hábito. Os hábitos, como dizem muitos cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. O nosso cérebro não quer se esforçar. Então, o hábito nos ajuda a fazer as coisas sem ficar pensando muito naquilo. Imagine se todo dia que você fosse escovar o dente, você tivesse que perguntar, puxa, o que eu faço com isso? Como é mesmo que eu escovo o dente? Imagine se depois você fizer uma viagem longa, quando voltasse, tivesse que reaprender a dirigir. Os hábitos facilitam a nossa vida. Um cérebro eficiente nos permite parar de pensar constantemente nos comportamentos básicos. Ficar pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí note, como o cérebro, ele está sempre procurando uma maneira de agir com o menor esforço possível. Quando você quer criar um novo hábito, por exemplo, eu vou reduzir meia hora do tempo que eu assisto televisão e vou gastar essa meia hora lendo um livro. Aí você, no primeiro dia, pega o livro e o cérebro fala, mas isso é difícil, isso é complicado. Você tem que ler um livro, tem palavras lá que eu não entendo, eu tenho que me concentrar. É muito mais fácil assistir um bang-bang na televisão. Veja, porque o cérebro ele está buscando aquilo que é mais fácil. É por isso que muitas vezes a gente quer orar, quer ir à igreja, quer fazer determinada coisa. O cérebro fala, não, é melhor você ficar aqui em casa no sofá vendo futebol, é muito mais tranquilo. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Note. Então, quando você tem um hábito, você não precisa ficar pensando muito naquilo. Você já criou o hábito, né? E este processo dentro dos nossos cérebros, este loop, que nós falamos, o loop dos hábitos, ele tem 3 estágios. No primeiro estágio, há um gatilho, um estímulo que manda seu cérebro entrar no modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Aquilo que eu falei. Você chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é assistir um filme na TV. É um estímulo. Você olhou a televisão, você se estimulou. E já foi porque o cérebro sabe que aquilo é mais fácil. Depois do estímulo, do gatilho, há uma rotina. Então eu vou criando o hábito. Cada vez que eu olho para a geladeira, eu vou lá comer alguma coisa. Cada vez que eu passo em frente a um bar, eu entro para tomar um refrigerante. Estou toda hora vendo a garrafa térmica e tomando café. É uma rotina que se cria, uma rotina física, mental ou emocional. Você pode ter rotinas emocionais. Sempre quando você contempla determinadas coisas, as suas emoções agem daquele jeito, porque é mais fácil para ela agir daquele jeito. É mais fácil criticar do que agradecer. É mais fácil reclamar do que agradecer. Né? E nesse loop dos hábitos, então, vem o gatilho, a rotina e depois a recompensa. A recompensa ajuda o seu cérebro a saber se vale a pena
memorizar aquele loop específico para o futuro. Então, assim, com o tempo, aquele hábito, aquilo se transforma num hábito e você vai entendendo a recompensa. Por exemplo, você passa em frente a uma vitrine e você vê lá um determinado objeto, uma bolsa, um sapato, e vai lá comprar. E qual é a recompensa? Eu estou com um sapato novo. Então, na criação do hábito, é muito importante a gente pensar, o que é que eu ganho com isso? E aí a gente volta ao a nossa questão sobre os problemas espirituais e como desenvolver maneiras para crescermos espiritualmente. Os pesquisadores já descobriram que os gatilhos podem ser quase qualquer coisa. Por exemplo, um estímulo visual, um doce ou um comercial da televisão, e até uma certa hora do dia, puxa, está na hora de eu fazer tal coisa. Você cria este hábito. Então, quando a gente aprende a olhar, observar os gatilhos e as recompensas, nós podemos mudar as rotinas. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Eles estão codificados nas estruturas do nosso cérebro. E essa é uma enorme vantagem para nós, pois seria terrível se nós tivéssemos que, o tempo todo, ficar pensando em como fazer determinadas coisas. Agora, note bem, um hábito leva, em média, 40 dias para ser adquirido. 40 dias. Por isso eu disse, não adianta você criar um hábito, eu vou orar mais e ora no primeiro dia e pronto. Desanima. 40 dias, em média. Tem muita gente aí que, por exemplo, faz o propósito de ler a Bíblia toda e se torna especialista no livro de Gênesis. Porque várias e várias vezes elas fizeram o propósito de começar a ler a Bíblia inteira, abre lá em Gênesis, lê 1, 2, 3, 4 capítulos e depois desanimam. Já leram o começo de Gênesis umas 10 vezes, especialistas em Gênesis. Por quê? Porque um hábito leva muito tempo, 40 dias, até o cérebro se acostumar com aquilo e achar aquilo uma coisa fácil na sua vida. Quais os hábitos que você precisa adquirir? Quais são esses hábitos espirituais para que você possa vencer os problemas espirituais? Bom, são muitos, mas eu queria destacar os quatro hábitos que eu considero chave. Os 4 hábitos que são, assim, os que abrem caminho para demais hábitos espirituais. O primeiro hábito que eu quero sugerir é a leitura da Bíblia. A palavra de Deus é crucial para a gente crescer espiritualmente. Lá em 1 de Pedro 2,2, nós lemos assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. A palavra de Deus é considerada aquele leitinho que vem lá do seio da mãe, que é tão fundamental para uma criança se desenvolva de maneira saudável. A palavra de Deus é um alimento para a alma. A palavra de Deus tem muito valor,
Olha só o que diz o Salmo 19, de 7 a 12. Que coisa maravilhosa! A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Olha só, você acredita nisso? Você crê que essas palavras que nós acabamos de ler são verdadeiras? Crê? Então por que não lê a Bíblia? Ou por que você lê a Bíblia tão pouco? O cristão que quer crescer espiritualmente deve desenvolver o hábito da leitura diária da Bíblia. Ao se alimentar da palavra de Deus diariamente, nós recebemos a nutrição necessária para poder viver. Você tem desenvolvido o hábito da leitura diária da Bíblia? Algumas sugestões para você. Escolha um horário, o melhor horário para a sua vida. Algumas pessoas funcionam bem de manhã, outras não prestam de manhã. Algumas pessoas funcionam melhor à noite. Algumas pessoas têm mais tempo à tarde ou pela manhã. Escolha um horário, um tempo razoável com qualidade. Também escolha um lugar específico que vai ser o seu santuário. Quando você passa por aquele lugar, você sabe, aqui é meu lugar de estar na presença de Deus. Eu tenho a minha poltrona, eu tenho o meu espaço para estar em comunhão com o Senhor. Deixe a Bíblia à vista, porque aí você tem um gatilho. Esse é o gatilho. Você olha para a Bíblia, tem ali um gatilho. E leia frequentemente, todos os dias, naquele horário, além dos outros, mas aquele é o seu horário específico de estar na presença de Deus. Crie um roteiro para estudar a Bíblia. Por exemplo, eu vou ler o Evangelho de João. Se você nunca leu a Bíblia, não tem muita intimidade com a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. É um bom livro para você começar a estudar a palavra de Deus. Ou eu vou ler um tema, eu quero estudar sobre o medo na Bíblia. Ou você pode acompanhar a nossa jornada bíblica, que nós estamos completando 2 anos. Quem acompanhou a jornada bíblica, no final deste ano, terminou a leitura da Bíblia toda. E eu sei que algumas pessoas estão lendo seriamente. O meu sogro, toda segunda-feira pela manhã, vai lá, como ele não tem o celular, ele vai para anotar os versículos para ler. Eu sei que outras pessoas estão lendo frequentemente a Bíblia. A Adriana está lendo, porque de vez em quando ela me cobra. Eu sei que a Sônia está lendo. Eu sei que a irmã Cleusa está lendo. Enfim, eu sei que de algumas. Essas são as pessoas que eu sei porque já tivemos algum tipo de contato neste sentido. Então, crie um roteiro. Eu vou estudar um livro da Bíblia.
Eu vou estudar um tema da Bíblia. Eu vou estudar um personagem. Eu quero estudar sobre a vida de Paulo. Então, todo dia você já sabe o que você vai ler e sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Evite leituras aleatórias. Sabe aquilo? Você abre a Bíblia e coloca o dedão lá. Vou ver o que Deus vai falar para mim. E Deus pode falar, porque Deus fala de qualquer jeito. Mas essa leitura aleatória é muito perigosa, né? Por isso você precisa ter um plano. Há aquela história que muita gente já ouviu. Uma pessoa tinha esse hábito, ele abria a Bíblia, colocava o dedo e falava, vou ver o que Deus vai falar para mim. E um dia ele abriu a Bíblia, colocou o dedo e abriu lá em Mateus 27, 5. Estava lá o seu dedão no Mateus 27, 5. E estava escrito assim, então Judas retirou-se e foi enforcar-se. A pessoa ficou, peraí, o que Deus quer falar isso comigo? Judas foi se enforcar? Deve ter sido algum engano. Fechou a Bíblia, abriu de novo, colocou o dedo e abriu em Lucas 10, 37. E lá estava escrito, vai e faze a mesma coisa. Não é possível? Não é possível. Eu vou ler de novo. Fechou a Bíblia, abriu, colocou o dedo em João 13, 27. E lá está escrito, o que tens para fazer, faze-o logo. Você percebeu como é perigoso ficar fazendo leitura aleatória da Bíblia? Outra sugestão para você, não leia sem orar. Sempre, antes de começar a ler a palavra de Deus, peça a iluminação de Deus, direção de Deus, que Ele fale ao seu coração, que Ele lhe dê entendimento. Não leia sem orar. E repita todo dia. No começo pode ser difícil, o seu cérebro vai dizer, não, isso é muito complicado, você tem tanta coisa para fazer. Mas gaste tempo. Eu acho uma coisa que me deixa muito triste quando alguém fala, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Espera aí, se você abrir o Facebook dessa pessoa, está cheio de curtida, cheio de postagens, e a pessoa não tem tempo para ler a Bíblia. Espera aí. Então, crie o hábito da leitura da Bíblia. Um segundo hábito, o hábito da oração. A oração também é necessária para o crescimento espiritual. Lá em Hebreus 4,16, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Vamos ao trono da graça de Deus. Que expressão bonita, que metáfora bonita. Nós vamos diante de Deus para receber o seu favor e Ele está sempre nos presenteando. Toda vez que você vai à presença de Deus, Ele te dá um presente. Isso é graça de Deus. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, nós lemos, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então, assim como devemos ouvir a Deus diariamente através da sua palavra, da mesma forma devemos falar com Ele diariamente se quisermos crescer. Então, naquele mesmo lugar que você reservou para ler e estudar a palavra de Deus, você também vai orar ao Senhor. Você tem desenvolvido o hábito de orar regularmente? Orar não é difícil. Quem sabe falar, sabe orar. Porque orar é falar com Deus. Orar é uma conversa com Deus. Coloque no seu celular, e isto é uma outra sugestão, horários de oração. Por exemplo, você quer orar 3 vezes por dia. Então, você coloca lá para o seu relógio, seu celular te avisar.
É hora de oração. E você não precisa fechar o olho se você estiver num lugar público, estiver numa condução, estiver no seu trabalho. Você, com a mente, você fala com Deus naqueles horários. Inclua nesta oração as coisas do seu dia a dia. Porque para muitas pessoas orar é uma coisa chata. E sabe por que é chata? Porque vira uma coisa repetitiva, vira uma reza, fala sempre as mesmas coisas. Já aconteceu com você, porque isso já acontece comigo, você começa a orar, começa a se lembrar de um monte de coisa que tem que fazer. Eu tenho que acertar aquilo outro, aí você se distrai. Então, coloque as coisas do seu dia a dia nas suas orações. Você começa a orar e se lembra que tem que ir ao supermercado. Então você diga para Deus, Deus, eu tenho que ir ao supermercado, me abençoa, que eu seja uma bênção, me guarde da Covid, me ajude a comprar as coisas certas. Então, use aqueles pensamentos para colocar aquilo diante de Deus, porque é uma conversa. Quando você encontra um amigo, você não fala, você fala do tempo, você fala do preço das coisas. É assim, não é verdade? Então coloque a sua rotina, quando vier algum pensamento aí, coloca aquele pensamento na conversa com Deus. E também crie um roteiro de oração. Eu vou louvar a Deus, vou colocar motivos de gratidão, pedidos pessoais, intercessão, que são pedidos por outras pessoas. E em todos os cultos nós apresentamos motivos de oração. Por que você não pega um daqueles motivos, pelo menos, e fala, eu vou orar todos os dias por esta pessoa? Não é? Então, percebeu como orar não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças? Um terceiro hábito que eu considero muito importante, que vai ajudar você a crescer espiritualmente, ajudar você a se desenvolver, que é frequentar a igreja, criar o hábito de congregar juntamente com outros irmãos, porque isso é muito importante. Lá em Hebreus 10, 24 a 25, nós lemos assim, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Porque igreja não é um lugar onde a gente vai assistir alguma coisa, um espetáculo, ouvir uma pregação, inclusive isso, mas sobretudo igreja é uma relação, pessoas se relacionando, pessoas se identificando umas com as outras. Nós estamos vivendo um período atípico na igreja. Um período em que a gente não pode se congregar, não pode vir aqui e estarmos juntos, não pode se cumprimentar. Mas isso é um período atípico. Isto não é normal. Não é correto nós nos limitarmos a assistir um culto pelas mídias sociais. É mais tranquilo, né? O nosso cérebro pode até se acostumar. Você não precisa nem sair de casa, trocar de roupa, enfrentar trânsito, ter que caminhar. Não, você fica ali no sofá, assiste o culto e depois volta à sua normalidade, não conversa com ninguém, não reflete com ninguém, não ajuda absolutamente ninguém. Veja, neste período, esses cultos online são uma bênção. Eu agradeço a Deus. Como seria se não tivéssemos esses cultos online, as nossas mídias sociais? E provavelmente, após a pandemia, nós vamos continuar tendo cultos, mas para atingirmos pessoas que não são da nossa igreja, mas nós queremos nos congregar. Frequentar a igreja é um meio de nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente se estimula. É um momento de nós exortarmos uns aos outros. Lembra, a palavra exortar traz a ideia de chamar do lado, para conversar, para ajudar.
Na igreja, na congregação, eu encontro pessoas que estão enfrentando o que eu enfrento. Lá eu encontro pessoas que servem de exemplo para mim. Não entre naquela conversa de que a igreja está cheia de gente hipócrita, religiosa, fofoqueira, orgulhosa. Porque igreja é um hospital. Eu só estou na igreja porque eu preciso de ajuda. Da mesma maneira, quando eu tenho alguma dor, eu vou ao hospital. Quando eu sofro algum acidente, eu vou a um hospital. Jesus falou muito mal dos religiosos do seu tempo. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Mas uma coisa interessante, que Jesus estava frequentemente no templo e nas sinagogas. Ele não se afastou, porque lá havia gente hipócrita e raças de víboras. Então eu digo uma coisa: não existe igreja perfeita. E se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai estragar aquela igreja. Porque todos nós somos imperfeitos. Não existe igreja perfeita. Eu falei aqui de igreja perfeita porque é apenas uma maneira de dizer. É para deixar bem claro. Nós somos imperfeitos. Eu tenho defeitos que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. E aí a gente se ajuda, se esforça, se corrige, se sustenta. Se um cai, o outro levanta. Congregar mais vezes possível para adoração, para o estudo da Bíblia, para exercício dos dons, para estímulo, para aprendizagem. Quanto mais nos congregamos, mais forte o hábito se torna. Quanto menos nos congregamos, mais fraco o hábito se torna. Houve um tempo em que era normal passar quase que o domingo todo na igreja, manhã, tarde e noite. Eu lembro minha mãe vinha pela manhã à igreja, para a escola bíblica e para o culto, voltava à tarde para ensaio do coro, ficava direto para as uniões de treinamento, sociedade de senhoras e etc., e à noite tinha o culto. E eu vinha com ela, e eu participava com ela, e criei esse hábito. Hoje, quem mantém este hábito? Aliás, a coisa foi diminuindo, não é? Há igrejas que têm 3, 4 cultos por domingo. Só que é sempre o mesmo culto, é um repeteco do culto anterior, os mesmos hinos, a mesma mensagem, e as pessoas só vão uma vez à igreja. Nós perdemos o hábito de nos congregarmos. E olhe, nenhum cristão tornou-se mais forte por negligenciar a congregação. Me mostre uma pessoa que se afastou da comunhão com a igreja e que esteja forte espiritualmente. Me mostre, que não esteja revoltado, acomodado, fraco, desnutrido. E um último hábito que eu queria deixar para os irmãos é o hábito de testemunhar, é o testemunho, isto é evangelização. O apóstolo Paulo disse assim: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isto é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Muita gente tem engordado nesta pandemia por falta de exercício. Muita gente não pôde sair, ficou sempre preso em casa, era da cama para o sofá, do sofá para a mesa da cozinha, e daí para a cama, e engordou. Há muito cristão que conhece muito a Bíblia, conhece muito as doutrinas, mas não está se exercitando. Aquela pessoa que só sabe para si. E nós somos testemunhas de Cristo.
Testemunha é alguém que participou de um acontecimento. Nós conhecemos a glória do Evangelho. Nós sabemos o que Cristo fez na nossa vida. Muitas vezes eu paro para imaginar como é que vive uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, que não consegue conversar com Deus, que não recebe o conforto da sua palavra, que não tem esta comunhão da igreja. Como é que ela vive? E nós experimentamos isso, nós somos testemunhas disso. Alguém definiu o Evangelho como um mendigo que contou para o outro mendigo onde comprou pão, onde encontrou pão. Então, testemunhar, falar da minha fé, me exercitar tudo aquilo que eu sei, colocar em prática o fruto da minha oração, do meu estudo da palavra de Deus. Há uma história que eu estava ouvindo de um homem que estava atravessando uma montanha, num frio, muito gelo, e chegou a um ponto que ele se cansou, sentou e falou: eu não vou conseguir chegar à minha cidade, eu vou morrer aqui. E quando ele olhou mais para frente, ele viu uma outra pessoa caída, numa situação pior que a dele. E aquilo o levou a se levantar, foi até lá, começou a friccionar a pessoa para reanimá-la, e foi mexendo com as pernas para a pessoa despertar. Ele levantou aquela pessoa e foi com ela, segurando, sustentando aquela pessoa, até que eles chegaram à cidade. E quando ele chegou lá, ele parou e pensou: puxa vida, salvando uma outra pessoa, eu me salvei a mim mesmo. Porque ele se esquentou, ele se animou e ele foi adiante. Sabe, há muita gente que está ali desanimada porque não está partilhando da palavra de Deus. Se tem uma coisa que dá alegria no nosso coração, é plantar uma semente de fé, de conversão na vida de uma pessoa. A gente sabe que quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que muda a maneira da pessoa pensar. O Espírito Santo é que transforma vidas, mas ele precisa de instrumentos, e nós somos os instrumentos de Deus. Nós temos que testemunhar com a nossa vida e com as nossas palavras. A palavra depende da vida. Não adianta falar aquilo que eu não estou vivendo, o que eu não estou demonstrando. Mas também a vida sem palavras não mostra o caminho para Deus. Você tem testemunhado da sua fé? Nós falamos muitas vezes que o diabo nos tenta. O diabo é tentador, o diabo me tentou. Eu queria lhe fazer uma sugestão. Vamos tentar o diabo com a proclamação do Evangelho. Cada vez que você fala de Cristo, do seu amor, do que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, você está tentando, deixando o diabo irritado. Você está derrubando o diabo com a sua fé. Que tal adquirir o hábito de falar do Evangelho, testemunhando a uma pessoa por dia? Comece com uma pessoa. Você conhece alguém? Pense numa maneira de testemunhar da sua fé. Então, há muitos outros hábitos espirituais. Nós falamos aqui da Bíblia, falamos da oração, falamos de congregar com a igreja, falamos de evangelizar, testemunhar da nossa fé. Mas há muitos outros que nós podemos desenvolver. Eu quero sugerir um livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Esse livro é um clássico, é um dos melhores livros sobre o assunto. Se você quiser desenvolver vários hábitos espirituais que vão fortalecê-lo, esse livro vai ajudá-lo muito. Esse livro trata da meditação, do jejum, simplicidade, confissão, solitude e outros. Os hábitos espirituais
têm poder, vão lhe dar poder. E por que eles vão lhe dar poder? Porque eles vão aproximá-lo de Jesus. Através do hábito espiritual, você vai se tornar mais íntimo de Jesus, vai perceber melhor a sua atuação, ele vai falar mais ao seu coração, ele vai ter mais recursos para lhe dar forças. Logo, aproxime-se de Jesus. O loop do hábito, como nós falamos, tem o gatilho, tem o estímulo, tem a recompensa. E qual é a recompensa dos hábitos espirituais? Eu creio que você sabe. Você vai vencer a tentação, a sua fé vai aumentar, você terá mais ânimo, você dará frutos, você vai suportar e enfrentar os sofrimentos, sem falarmos na alegria, na paz, no domínio próprio que vão invadir o seu coração. Então, amado irmão, amada irmã, vamos desenvolver hábitos espirituais. Há poder nos hábitos espirituais. E aí você terá mais condições para enfrentar os problemas espirituais. Vamos orar? Pai querido, visita cada um dos teus servos que participaram deste culto, que ouviram esta palavra. Ó Senhor, nós temos tantos hábitos e alguns deles tão perniciosos. Ajuda-nos a cultivar bons hábitos, a tal ponto em que falar contigo em oração, estudar a tua palavra, testemunhar de Cristo, frequentar a tua igreja, sejam objetos de prazer e de alegria para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. De Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo. De Cristo perto estar, sua comunhão gozar, quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor.
quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.